Amém, igreja? Você está bem? Você me dá 10 minutos? É uma noite ímpar para nós como igreja. E a palavra de Deus vai dizer para nós em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Vai nos dizer algo poderoso. O apóstolo Paulo, resumindo o que é a Páscoa, ele vai dizer para nós assim: removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, se eu fosse perguntar para você nessa noite, qual é a data que você prefere celebrar, comemorar? O Natal ou a Páscoa? Talvez a maioria de nós prefere o Natal, porque no Natal nós celebramos uma criança que nasceu de forma linda, maravilhosa, e todos nós amamos crianças. E ali nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. Lembramos daquele episódio de nascimento, aonde os reis magos levaram presentes. E Natal também nós nos presenteamos. Então, para a maioria de nós, Natal é muito bom e é melhor do que a Páscoa. Afinal, é a única data do ano em que comemos arroz à grega, uva passa e também panetone no café, no almoço e na janta. Mas qual é a data mais importante para nós cristãos? A data mais importante de todas é sobre a Páscoa. E eu quero lembrá-los nessa noite, porque talvez nós preferimos o Natal. Porque a Páscoa, ao contrário do Natal, em que celebra o nascimento de uma criança, fala a respeito de morte, de sangue, de dor, de angústia. E nós não gostamos de ver ninguém sofrendo, não. Mas essa é a data mais importante para a igreja, porque foi o evento mais importante da humanidade. Foi o evento mais marcante da humanidade, que mudou a nossa rota de vida. E é por isso que nós temos que celebrar. E é por isso que o apóstolo Paulo também fala duas verdades poderosas nesse texto. Primeira verdade: o Natal significa remoção. Segundo ponto: o Natal significa celebração. O apóstolo Paulo nos adverte: removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento. Uma das 7 festas dos judeus era a festa dos pães ázimos, que era comemorado logo após a Páscoa. A Páscoa que representa a libertação do povo cativo no Egito, em que o anjo da morte passou. E o Natal significa pechá no hebraico, e também significa passar por cima. E todo aquele que matou o cordeiro assado com as ervas amargas como molho, pegava o sangue e colocava sobre os umbrais da porta, sobre as laterais, por cima. E aonde tivesse o sangue, o anjo da morte não tocava. Este sangue que livrou eles da morte naquele tempo. Mas também a Páscoa aponta para Jesus, que não é um sacrifício momentâneo, mas é um sacrifício definitivo. Jesus se sacrificou por nós. Então a festa dos pães ázimos, os pães deveriam ser feitos sem fermento. E a cultura judaica dizia que naquele momento se fazia uma varredura em toda a casa para tirar todo o fermento da casa, para que não houvesse risco de se fazer pães com fermento. Porque um pouquinho de fermento, o apóstolo Paulo já nos adverte, leveda toda a massa.
E esse fermento são os requisitos, os detalhes das nossas vidas. Aquelas coisinhas. Eu sou crente, pastor, no domingo eu canto Hosana, mas na segunda-feira eu digo, solte Barrabás. Pastor, eu sou crente, eu adoro Jesus no domingo, mas eu fumo um cigarrinho de vez em quando, eu tomo uma cachaçinha. Pastor, eu tenho ainda os contatinhos. Isso é um pouco de fermento que leveda toda a nossa vida. É um pouco de fermento que nos faz injustos. E o apóstolo Paulo fala sobre remoção, tire isso. E a Páscoa significa isso mesmo, de fato. Remoção, tirar aquilo que precisa ser tirado. Confessar aquilo que precisa ser confessado. Qualquer tipo de mistura, de detalhezinhos, nós precisamos remover da nossa vida. Mas também a Páscoa fala de celebração. Portanto, celebremos a festa. Então, Natal é celebração, é festa, é alegria, porque Jesus, Ele morreu por nós. Então a Páscoa não é sobre o coelho, não. A Páscoa é sobre o cordeiro. Pastor, posso dar chocolate para os meus filhos? Deve, mas fale para ele, o Natal é sobre Jesus ressurreto, que morreu em nosso favor. A maior declaração de amor da terra não foi com flores, foi com sangue derramado naquela cruz. Essa foi a maior declaração de amor. Como entender e compreender esse amor? Não se compreende, se aceita, se recebe, se vive esse amor. Agora a pergunta que eu faço: quem matou a Jesus? Por acaso foi Pilatos? Por acaso foi Herodes? Quem matou a Jesus? Por acaso a culpa foi dos judeus? Ou a culpa foi de Pedro que o negou? Ou a culpa foi de Judas que o traiu? Quem matou a Jesus? Quem foi o culpado? A verdade é que aquele tempo apenas estava sendo cumprido a agenda de Deus. Jesus se entregou. Foi um sacrifício calculado. Ele se auto-entregou. Estava sendo cumprida a agenda de Deus naquele momento. Deus mandou o seu único filho para morrer em nosso lugar. É sobre isso. Deus entregou a Jesus. Ele foi morto naquela cruz por mim e por você. É interessante porque quando Abraão vai levar Isaac para sacrificá-lo, Isaac está levando a lenha, tem o cutelo, tem tudo, mas não tem o cordeiro. Isaac pergunta: pai, aonde está o cordeiro, pai? E a resposta de Abraão é surpreendente. Ele diz assim: filho, Deus providenciará o cordeiro. E de fato Deus providenciou, apareceu o cordeiro. Isaac foi poupado. Mas o que Deus está comunicando com essa história é a seguinte: Abraão, eu poupei o teu filho, mas eu não vou poupar o meu na cruz do Calvário. Isaac foi poupado, eu e você fomos poupados, mas Jesus não foi poupado, ele foi entregue por nosso intermédio. Foi isso. Gritaram: Barrabás, solte Barrabás. Era um dos piores bandidos daquela época. E a tradição dizia que naquele tempo alguém poderia ser solto, algum bandido, pela aclamação do povo. Entre Jesus, o santo, o sem pecado, o sem culpa, escolheram o ladrão, o malfeitor, um pecador. Escolheram Barrabás. Eu e você somos Barrabás. Nós somos culpados. Nós somos pecadores. Eu e você. Era você. Nós somos Barrabás. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu no lugar de Barrabás. Ele morreu no nosso lugar. Foi por mim e foi por você. Esse Jesus foi entregue
por cada um de nós. A Páscoa aponta não para um momento de derrota e de tristeza, não. A cruz não é símbolo de derrota, não. A cruz, na verdade, é o estandarte da vitória de Jesus sobre o inferno e sobre a morte. É sobre isso. Esse é Jesus. Quem é Jesus, pastor? Eu respondo para você. Jesus é o homem da antropologia. Jesus é o Deus da teologia. Jesus é a sabedoria da filosofia. Jesus é a estrela da astronomia. Ele é a rocha da geologia. Ele é o número da matemática. Ele é o verbo da gramática. Ele é o general que nunca perdeu batalha. Ele é o médico que nunca perdeu um paciente. Ele é o advogado que nunca perdeu uma causa. Ele é um sacerdote maior do que Arão. Ele é um comandante maior do que Josué. Ele é um líder melhor do que Moisés. Ele é um profeta maior do que Elias. Ele é um rei maior do que Davi. Ele é o amigo mais chegado que um irmão. Ele é a força maior do que Sansão. Ele é a sabedoria maior do que Salomão. Ele é Deus, Ele é filho, Ele é irmão. Ele é o rei de toda a constelação. Ele é o Senhor de toda a salvação. Esse é Jesus. Esse é o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus entregue, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está num alto e sublime trono, que governa céus e terra, aquele que tem nas suas mãos a poderosa palavra que governa todas as coisas. Esse é Jesus, que desceu do seu trono, se vestiu de carne e osso, para morrer em nosso lugar. Esse é Jesus. Hoje é uma noite de remoção, de remover aquilo que precisa ser removido da nossa vida, mas também é uma noite de celebração. É uma noite de milagres, de cura, de transformação, de nova rota na sua vida, porque a Páscoa significa tudo isso. A ressurreição está dizendo para mim e para você: ainda dá tempo. A maior promessa foi cumprida. A maior promessa da Bíblia foi cumprida. 312 promessas que Jesus viria se cumpriram com Ele na cruz. Por acaso Ele não continuaria cumprindo as suas promessas sobre a sua vida? Se a maior de todas as promessas foi concluída na cruz do Calvário, por acaso Ele não continuaria cumprindo as suas promessas? O mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos é o mesmo Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Obrigado, Jesus. É o mesmo Jesus que fez essa declaração de amor ao mundo. Nós precisamos estar plenamente satisfeitos em Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Ele é a razão de toda a vida. João 14:6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a razão de nós vivermos e estarmos aqui. O motivo de viver é Jesus. E nós precisamos estar plenamente satisfeitos nele. Nós precisamos estar apaixonados por Jesus todos os dias, apaixonados pela igreja, por aquilo que Ele é, não somente por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é e já fez na cruz do Calvário. A cruz continua nos comunicando que Ele é o Deus que venceu e continuará vencendo. A morte foi vencida, Jesus matou a morte. E é por isso que Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquela cruz permaneceu em pé diante da crucificação. Houve um terremoto. A Bíblia conta que rochas se partiram, sepulcros foram abertos, uma escuridão total.
uma terrível cena, mas uma cruz de madeira, um pedaço de madeira permaneceu em pé intacto. Sabe por quê? É porque quem estava nela era o dono do mundo, que permanece em pé até o dia de hoje no seu trono, governando todas as coisas. Meu irmão, sabe por que você está em pé? Sabe por que você ainda continua perseverando e lutando, mesmo estando difícil? Não é por quem você é, mas por aquilo que está dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. E você continuará de pé, porque Ele te fortalece, Ele te levanta, Ele te cura, Ele te transforma, Ele te renova. Esse é Jesus. Se coloca em pé nessa noite, meu irmão. Obrigado, Jesus. É uma noite de remoção e celebração. Celebramos a Jesus. Removemos o que precisa ser removido nessa noite, para que possamos viver para a sua glória. Curados, sarados, transformados. É isso que Jesus tem para oferecer para você. Um novo caminho, uma nova vida, uma nova história. Um novo tempo. Em Jesus sempre há tempo de recomeçar. E hoje é uma data perfeita para isso. Meu amigo, minha amiga, é uma data perfeita para você hoje se entregar a Jesus. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.